Olá, bem-vindos a mais um encontro do ciclo de webinários sobre educação inovadora. Nosso último encontro foi dia 18/9, a gente falou sobre ensino híbrido e sala de aula invertida, tivemos a presença de Solange Giardino. Quem tiver interesse nessa live, ela está hoje nos canais da Moderna, no Facebook, no YouTube, para quem quiser assistir. E hoje a gente está aqui com a presença de Luciana Alan, que a gente vai discutir sobre competências contemporâneas. Muito nos honra, obrigada por aceitar nosso convite, Luciana, de estar aqui. A Luciana é doutora em Educação pela USP, redatora de diretrizes em tecnologias educacionais para o MEC, autora de livros e articulista para diversos periódicos e blogs sobre inovação educacional, dentre eles o Bloco da Exame. É idealizadora da avaliação de práticas educacionais inovadoras, apoiada pelas tecnologias digitais. No Instituto Crescer atua há mais de 15 anos, coordenando projetos nacionais e internacionais na área de educação, muitos deles voltados a promover inovação pedagógica, utilizando-se de metodologias ativas apoiadas pelas tecnologias digitais. Para a gente começar a nossa conversa, Luciana, queria que você abordasse um pouquinho. A gente tem hoje diversas referências e conceitos sobre competência e habilidades. Elas conversam um pouquinho entre elas, não é que nenhuma muito distinta, mas, de maneira geral, quando a gente fala de competência e habilidade, a gente está falando do quê? Bom, primeiro, olá, Sol, é um prazer estar aqui com vocês, aqui da Moderna, participando dessa live, super importante para poder levar a informação para todo mundo aí em qualquer lugar do Brasil. São muitas realmente as referências que a gente tem sobre competências e habilidades, e eu gosto de uma que é a mais simples de todas, a meu ver, que ela define que é a capacidade de você conseguir fazer alguma coisa ou resolver um problema de uma forma adequada, bem feita. Essa, para mim, é a melhor definição que a gente pode ter de competência. Para você conseguir fazer alguma coisa e fazer bem feito, você precisa conhecer do assunto, você precisa ter atitude e você precisa mobilizar uma série de habilidades. Um exemplo bem simplório é saber fazer um bolo. Você só vai saber fazer um bolo bem feito se você conhecer a receita, se você se propor a fazer aquela receita e se você tiver uma série de habilidades para poder bater aquela massa, olhar o ponto certo para aquele bolo sair bonito. Isso é uma competência para fazer um bolo. Não adianta você saber fazer a receita e não se propor a fazer, e quando você se propõe a fazer, sair aquele bolo solado, que é o meu caso. Nunca sai um bolo muito bom. Posso até olhar a receita, achar bonita, fácil, mas na hora de colocar em prática, então eu não tenho competência para fazer um bolo. Eu acho que essa é a melhor definição, a mais simples e que ajuda a explicar esses dois conceitos. A habilidade, ela é um conjunto, ela é você conseguir fazer algo. Então, uma competência, ela pode reunir uma série de habilidades. Uma habilidade pode se tornar uma competência, depende do contexto? Pode, ela pode. Se você aumenta a complexidade do que você está fazendo, ela vira uma competência. Ela vira uma competência. Eu acho que um bom exemplo é a habilidade de você saber se comunicar numa outra língua. Ela, para você conseguir, ela por si só, para você se comunicar em uma outra língua, que é uma competência, você tem que conhecer a estrutura da língua, você tem que se predispor a falar essa outra língua, e aí você tem que conseguir a fônica, tudo, e você conseguir passar essa mensagem. Quando, muitas vezes, essa habilidade, esse conjunto de habilidades para você poder se comunicar numa outra língua, ela pode se tornar uma competência. Muito bem. E pode ser uma habilidade quando a gente está falando de uma outra capacidade de marketing, de comunicação, e que você precise de um outro idioma e passa a ser uma habilidade. É isso? Exatamente. Ok. Não é novo a gente estar falando de competências. Na verdade, a gente já tem isso na LDB de 96, né?
bastante tempo, parece que é ontem, mas faz bastante tempo, na LDB já falava de desenvolvimento de competências, nos parâmetros, nos parâmetros curriculares. A base agora traz com mais força para a sala de aula. O que mudou nesse percurso, dentro dessas competências? O que hoje distingue uma competência? Qual a necessidade que hoje a sala de aula tem? É mais complexo, eu acho que ampliou o número de competências e, aliás, vários documentos eles vêm falando sobre isso. Não há uma única definição, algo que rege esse conjunto de competências, não há um entendimento universal, tá, sobre isso. A gente tem, como você disse, a LDB, os PCNs, agora a BNCC 2018. A gente tem a Comunidade Europeia, que também, em 2017, também elencou uma série de competências contemporâneas. A gente tem o Horizon Report, que também traz uma outra, que vem revisitando permanentemente as suas competências, assim como o Partners for 21st Century Skills, que definem as competências socioemocionais. Então, todas elas, de alguma forma, mostram que a gente amplia o nosso olhar, deixando de olhar somente para as competências cognitivas básicas de leitura e escrita, de letramento, da matemática, da língua portuguesa, pesquisa, e começa a olhar para outras questões mais complexas que estão relacionadas às questões socioemocionais e digitais. Então, ainda não há uma definição única de quais seriam elas, mas de alguma forma todos esses documentos acabam se conversando e girando em torno desses três aspectos. A gente está falando agora, e a base também, acho que esse é um assunto muito em voga em função de você ter que organizar a sua escola hoje com um documento que baliza o seu currículo, né? Ele não é o currículo, ele é uma base para a organização do seu currículo e que fala por diversas vezes da formação integral, que envolve isso um pouco, você está falando das competências digitais, cognitivas, socioemocionais. Mas hoje a gente, pensando entre 96, o que tinha de demanda, e hoje, existe uma série de competências relacionadas a esse universo mais digital, que é o meio que você está bem inserido e trabalhando. Quando a gente fala dessas competências digitais, a gente fala de outras competências, surgiram novas competências, você disse ampliou, mas quais são elas, quais são essas novas competências? Especificamente sobre o digital, é um universo bem grande de competências que vêm sendo incorporadas aí cada vez mais a partir da chegada de outras tecnologias. Hoje, para mim, uma boa referência que eu uso nos meus trabalhos é o currículo inglês. Ele traz que a gente tem que, ao longo da educação básica, de forma transversal, nós temos que trabalhar em 3 áreas e em 2 níveis de complexidade. Um primeiro, ele coloca muito foco na questão da programação, então onde os alunos têm que aprender num primeiro momento a ler e interpretar essa nova linguagem, que é a linguagem de programação, que tem todo um código, uma estrutura, uma sintaxe que os alunos têm que aprender a decodificar, ou seja, ele tem que aprender a ler e imaginar que a partir daquele código, o que a gente tem como resultado de saída. O que sai daquele conjunto de códigos. E no segundo momento ele tem que aprender a programar. Então esse é um primeiro viés que nós não tínhamos até pouco tempo, e isso era restrito a programadores, pessoas que tinham interesse nessa área. Cada vez mais vai ser simples programar, cada vez mais as pessoas vão fazer seus próprios aplicativos, sites, blogs, e customizar tudo isso, e para isso minimamente, lógico, essa linguagem ela também vai ser cada dia mais fácil de você trabalhar, né, a linguagem por blocos, e vai permitir com que você crie qualquer coisa de uma forma muito simples. Mas você tem que entender a estrutura, esse código, minimamente como é que ele funciona, para você conseguir organizar tudo isso. O segundo bloco, ele está relacionado à tecnologia da informação, e o currículo inglês, ele coloca bastante ênfase num primeiro momento em você ajudar os alunos a organizar toda uma base de dados, os seus arquivos, sejam num computador ou na nuvem. Isso parece muito simples, isso é algo mais antigo, assim, desde que nós temos, desde quando eu estava em sala de aula, trabalhando com os alunos, era algo que nós ensinávamos, como é que eles organizam um diretório, renomeiam um arquivo, salvam com segurança, mas isso é algo que nós temos que fazer até hoje.
E eles também colocam numa fase mais avançada o foco na metodologia de pesquisa, na internet e promover oportunidades de trabalho colaborativo online. E por último, o terceiro pilar é o pilar onde no processo mais elementar eles olham muito para a questão da segurança, da navegação segura na internet, do combate ao cyberbullying. E numa fase mais avançada a questão de se trabalhar com softwares de produtividade, como por exemplo o Word, Excel e PowerPoint. Hoje é muito comum um aluno sair do ensino médio sem saber usar um Excel, sendo essa uma das ferramentas mais utilizadas no mercado de trabalho. Então acho que esse documento de alguma forma ajuda a estruturar um pouco o que a gente precisa trabalhar relacionado a esse aspecto, que vai acabar de alguma forma oportunizando o desenvolvimento de outras competências e outras habilidades, como por exemplo, se a gente olhar para as questões socioemocionais, o trabalho em equipe, em pensar em trabalhar no contexto de um problema do mundo real, superar um desafio, enfim, são muitas as questões que acabam envolvidas num processo como esse. A gente está falando hoje de desenvolvimento de competências e, obviamente, não exclui os objetos de conhecimento, a base traz o que classicamente a gente chamava de conteúdos, porque há pouquíssimo tempo atrás, nem tanto tempo atrás, o currículo era uma sequência de conteúdos, né? A base hoje traz objetos que estão relacionados a isso, mas eles estão a serviço do desenvolvimento dessas competências. Que obviamente não só são as cognitivas, não só vinculadas ao conteúdo, mas também são. Quando a gente fala de todos esses objetivos que você está falando, desenvolver o pensamento computacional, a gente está falando de uma série de outras competências mais essenciais ou mais relacionadas ao cognitivo. O ISTE, que você conhece, uma sociedade internacional de desenvolvimento de tecnologia educacional, que congrega uma série de universidades, startups, na verdade do mundo inteiro, eles se reúnem, eles têm estabelecido algumas competências, tanto para professores, quanto para alunos, gestores, orientador educacional, para todos da comunidade escolar. Como que a gente pensa numa escola que se organize para cuidar de todos, né? Para desenvolver competência de todos? Porque esses professores não tiveram uma formação inicial que preparou para essa tarefa, né? Como que a gente cuida da escola nesse sentido? É bem interessante, eu gosto muito dos documentos do ISTE, é bem didático, não está em português, mas está em inglês, espanhol, acho que é possível de acessar e trabalhar com essa documentação, porque é bem interessante. Ele traz a questão da tecnologia aplicada no contexto educacional e pensada para cada público, para o líder, para o profissional de tecnologia educacional, para o aluno e para o professor. Então ele organizou, cada um desses públicos, ele organizou um conjunto de mais ou menos 6 ou 7 competências que a pessoa precisa ter para navegar, para estar no mundo digital, e depois destrinchou isso em um conjunto de habilidades. Se a gente olhar especificamente para a questão do aluno, ele traz, ali acho que são 6 ou 7, ele traz sobre não vou me recordar todos agora, mas ele fala trabalho colaborativo, cidadania digital é um dos aspectos, aí dentro disso engloba ele saber navegar com segurança, ele respeitar outras culturas, saber se comunicar em outras línguas e com outras pessoas, respeitando o universo dessas pessoas, a cultura dessas pessoas, saber fazer boas pesquisas, então ele traz esse universo. Ele traz um universo do aluno como um aprendiz, a capacidade dele ser um aprendente, vamos dizer assim. Então, ele conseguir desenvolver certas competências e habilidades ao manusear tecnologia, está muito mais ligado à sua metacognição, quanto ele é capaz de compreender o que ele já sabe e o que mais ele precisa buscar. Tem um outro aspecto da competência do pensamento computacional, que está muito ligado à questão da programação, da estrutura do pensamento computacional. Enfim, ele é bem interessante, acho que vale a pena acessar esse documento. E ele traz também para o professor,
né? O quanto o professor também é capaz de aprender ao trabalhar com outros, de forma colaborativa, fazer curadoria de conteúdo disponível na internet, a preparar uma aula usando tecnologia. Ele traz a questão também da cidadania digital na visão do professor. Às vezes ele traz a mesma competência, mas sobre uma outra perspectiva. E então é interessante ler esses documentos, porque é interessante até organizar o trabalho da equipe, olhando para todos esses skills, para tudo isso que é necessário, né? Como horizonte. A gente está falando um pouquinho, a Base Nacional fala de desenvolvimento de competências, mas não fala como, né? Como até não é um currículo, ela deixa uma certa liberdade, mas ela dá alguns indícios para a gente como fazer isso, como trabalhar com uma metodologia diversificada, ela explicita isso nos seus documentos iniciais, de ter diversidade de atividades, estratégias, de trabalhar com metodologias ativas, de colocar o aluno como protagonista. Então, na verdade, ela dá algumas dicas. Mas a gente também tem algumas dificuldades. Vocês podem mandar perguntas a qualquer momento que a gente vai respondendo. Eu vou trazer uma aqui da professora Ana Stolfi, que ela está falando um pouco da realidade dela. Que ela trabalha com alunos do terceiro ano do EFAI, das séries iniciais, dos anos iniciais, e que ainda não sabem nem ler ou escrever e que está muito longe dessa alfabetização de conteúdos digitais. Ela pergunta se você, na sua experiência, conhece alguma coisa para resolver essa questão da precariedade que tem com relação aos mínimos, ainda não consegue nem chegar nessa questão mais digital. Olha, eu, quando estive, faz algum tempo que eu não estou mais em escola, mas eu estive por 10 anos em laboratório de informática, em escolas aqui de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com vários professores de todos os graus de ensino. Então, na época ainda era pré-escola, até o ensino médio, e acompanhando e conhecendo o trabalho que eles vinham fazendo e pensando como é que a tecnologia poderia apoiar aquele trabalho. Eu vi vários trabalhos super interessantes de professores que estavam trabalhando com alfabetização usando tecnologia muito simples como um editor de texto. O editor de texto é uma ferramenta que permite você escrever, reescrever, você fazer marcações para os seus alunos de construções de textos, de sintaxe, de concordância. Enfim, você pode fazer uma série de combinados de símbolos que você pode colocar naquele texto. Você pode ir salvando várias versões do documento daqueles alunos e vendo o avanço da produção do texto que eles estão tendo. Depois eu lembro que elas faziam um trabalho muito legal a partir disso, onde elas, a partir da construção do texto daqueles alunos, eles faziam desenhos e criavam um livro de histórias, cada um com a sua produção, faziam uma tarde de autógrafo com os pais. É muito simples, é algo que dá para fazer com qualquer computador que você tenha na escola, pode vir acompanhado de qualquer proposta pedagógica. Além disso, você tem aí, indo para aspectos mais sofisticados, hoje você tem uma série de recursos digitais que também ajudam no processo de alfabetização, que dependendo da estrutura da escola e do material que ela tem, ela também pode adotar. E aí vale uma curadoria de conteúdos, conhecer, avaliar com muito critério a qualidade desses objetos, ou ver o quanto ele está atrelado com a proposta pedagógica da instituição, o quanto realmente ele é adequado para aquela faixa etária. Enfim, a gente não pode se encantar simplesmente com uma musiquinha, com aparência bonitinha, às vezes de um aplicativo ou de um software, mas precisa entender a proposta que está ali. Mas há muitas possibilidades de trabalho bem interessantes. Estão aparecendo algumas perguntas pedindo para a gente trazer bem para a sala de aula. Como que eu faço, o que eu tenho que fazer na sala de aula para desenvolver competência e não ser um professor expositivo, que só fica falando dos conteúdos? O que muda na sala, como que eu organizo? Essa pergunta, tem mais de uma pergunta relacionada a isso, é um pouco de como organiza o espaço. E uma também preocupada com a sua organização, tempo de sala de aula. Obviamente, quando você faz uma aula expositiva, você consegue avançar muito mais nos objetos de conhecimento, mas você não desenvolve competências. Então, como também equacionar essa questão tempo e como organizar a sala para desenvolver competência? Boa pergunta. Eu acho que eu faço só um contraponto. Assim, a gente tem a impressão que muitas vezes a gente avança
né, na apresentação de um currículo, mas não necessariamente que os alunos assimilam tudo aquilo que a gente está trazendo, num processo mais tradicional. Então, a questão é a gente conseguir organizar, pensar em organizar a aula de uma forma como a gente nunca organizou antes. Não é fácil a gente deixar de trabalhar da forma como nós vínhamos trabalhando, onde a gente tem um conteúdo que é de um único tamanho para todo mundo, que está organizado dentro de uma grade, que você tem um tempo determinado para você apresentar e você faz uma avaliação a partir daquele conhecimento com uma mesma estratégia para todo mundo. Porque é uma outra forma de trabalhar, você tem que adquirir essa competência enquanto professor. São outras estratégias de ensino que exigem com que você consiga se organizar num outro formato para você poder, então, trabalhar de uma forma adequada. Eu acho que é interessante a gente pensar sempre, eu tenho estimulado muito nos programas de formação que eu organizo, as pessoas primeiro entenderem quem é o aluno que está com eles em sala de aula, como é que eles aprendem. Essa garotada que está aí, primeiro, além dela estar exposta o tempo inteiro à tecnologia, isso é fato, é uma extensão dos braços delas. Em qualquer nível social, né? Qualquer nível social, hoje, realmente ela está disseminada a tecnologia. Você tem a questão que eles gostam de ser expostos a desafios, eles gostam de pensar em problemas do mundo real, eles gostam de trabalhar em equipe, eles gostam de criar coisas. Então, quanto mais a gente conseguir organizar uma estratégia de ensino onde a gente consiga trazer os alunos para um desafio, onde esse desafio tem uma proposta muito clara para eles do que eles têm que fazer, mas que seja aberto o suficiente para que eles possam criar. Que no meio desse processo eles tenham a oportunidade de investigar, trabalhar em equipe, produzir, refletir, compartilhar, produzir coisas, e produzir coisas de acordo com o interesse deles. Eu não preciso ter todo mundo fazendo um PowerPoint, eu não preciso todo mundo construindo um blog, eu não preciso ter todo mundo fazendo a mesma coisa, mas dando a liberdade deles escolherem esses formatos. E quanto mais claro estiver para eles como eles serão avaliados pela qualidade dessa entrega, mais interessante esse trabalho vai ficar. E por meio disso, você vai trabalhar uma série de questões e vai desenvolver uma série de habilidades e vai mobilizar uma série de competências. Então, quando você, vamos tentar tangibilizar um pouco mais esse assunto. Vamos supor que você tem lá o desafio de trabalhar genética, né? Você não precisa despender uma aula inteira trazendo todo o conceito de genética e toda a estrutura que envolve esse conceito. Você pode começar trazendo um desafio para os alunos, trazendo perguntas curiosas sobre o tema, você pode passar um vídeo e pedir para eles assistirem em casa, que seja um vídeo instigante, que estimule eles a quererem saber mais sobre o assunto. Aí você pode trazer algumas dessas curiosidades, saber o que eles já sabem sobre o tema, estimular com que eles façam pesquisas para ver o que outras pessoas estão pensando sobre esse tema. E a partir disso você vai construindo, vai trazendo o conceito e vai sistematizando e vai construindo esse conceito junto com eles. Então é uma outra forma, uma outra dinâmica que a gente precisa organizar em sala de aula. Não é simples, porque a gente não foi formado para trabalhar desta forma, e a gente precisa aprender e tem que também se sentir seguro de deixar o processo fluir. Mas se você tiver algo muito bem organizado, com um objetivo muito claro, esse objetivo estiver compartilhado com os alunos, tiver tempo para tarefa, e eles estiverem muito claro como eles serão avaliados, não vai virar um caos. O processo vai fluir e você vai ser um mediador desse processo. A professora Ana, ela traz a questão de se projeto seria uma estratégia
aprendizagem por projeto seria uma estratégia adequada, é o que a professora, na verdade, o que a Luciana estava falando era bem dentro dessa perspectiva mesmo de projeto. O projeto já trabalha com um tema gerador ou com um desafio, uma pergunta, e o que vai acontecendo é um pouco que a professora falou. Então, Ana, acho que que a sua pergunta talvez tenha vindo um pouco antes da sua resposta, mas sem dúvida nenhuma o projeto é super adequado para desenvolvimento de competências. Sem dúvida, e aí acho que projeto também a gente tem diferentes perspectivas de projetos. Isso também é interessante a gente estudar mais sobre isso. Nós temos aí, são várias abordagens que nós podemos utilizar, tem projeto de ensino, tem projeto de aprendizagem, tem aprendizagem baseada em problemas, enfim, tem diferentes, pensando em projeto, a gente também tem N formas de trabalhar que são extremamente interessantes e que é importante a gente ter claro qual é o nosso objetivo com aquele grupo, aquele momento, para pensar na melhor estratégia que a gente pode utilizar para promover um trabalho interessante. Tem uma pergunta aqui do professor Tiago de Andrade. Tiago, se eventualmente eu não conseguir traduzir direito aqui, depois você envia de novo a pergunta. Mas o que eu estou entendendo é que ele está perguntando, para montar um currículo, um livro didático, ele percebe que tem ausência de habilidades específicas para dar conta da realidade da escola. Estou entendendo que é um pouco o que é o material, o que é o livro didático, o que é o currículo, que nem sempre consegue dar conta das especificidades das diferentes realidades de escolas. Então, a pergunta dele é como que a gente consegue, porque isso tem um efeito direto na construção de competências, como que a gente pode personalizar as habilidades ou criar habilidades próprias para dar conta desse contexto da escola? Será que eu... Não sei se ficou muito claro para mim a questão. Vou ler exatamente a pergunta. Muitas vezes, ao montarmos um currículo ou livros didáticos, é comum sentirmos ausência de habilidades específicas na base para dar conta da realidade da escola. Como você vê essa ideia da escola ou do autor personalizar as habilidades, criar habilidades próprias? Pergunto porque isso tem efeito direto nas construções de competências. Olha, eu não... Se ele puder exemplificar depois o que ele entende por uma habilidade específica da escola, talvez ajude a construir essa resposta. Mas eu acredito, de uma forma geral, que o material didático ele é uma referência para um trabalho que a escola vai desenvolver. Ele não é o fim. Então, eu acredito que a escola pode e deve personalizar para o seu contexto, trazendo outros elementos, outras atividades complementares que possam apoiar o desenvolvimento de habilidades específicas. Então, a gente não pode, acho que aí, Solange, eu até conto com a sua ajuda. Eu vou falar um pouquinho do que a gente tem trabalhado aqui, professor Tiago. A gente tem, cada vez mais entendemos que o material, ou na verdade o ecossistema, o projeto, a gente não tem nem focado só num único recurso, né? O livro é um dos recursos, mas materiais avaliativos. Na verdade, quando a gente pensa nesse ecossistema de conteúdos para desenvolver um projeto aqui, a gente pensa na autoria do professor de selecionar, não tanto de criar, mas de selecionar o que mais é adequado para o projeto da escola, para a realidade dele e para o projeto educativo da escola. Se depois quiser conhecer melhor, entre em contato com a gente pelo canal de comunicação das redes sociais, a gente pode apresentar. A gente tem o Compartilha, a gente tem vários projetos que trabalham já com uma estrutura que permite uma certa curadoria do professor, que o professor possa se organizar. Porque as realidades hoje, quando a gente pensa em termos de Brasil, são muito distintas. É uma loucura. E você conhece Brasil e fora do Brasil, a gente sabe como cada realidade tem cada habilidade, ou na verdade, as estratégias que são desenvolvidas, que são planejadas para desenvolver as competências, elas se apresentam de maneira muito distintas, porque depende de carga horária, formação do professor, organização, perfil do aluno, nível do aluno, como ele já desenvolvia, as famílias... Nunca vai atender a todas as especificidades. Não vai. Mas se você der um cardápio extenso, sempre é mais fácil de poder organizar isso. Queria que a gente entrasse, já que a gente está falando um pouquinho dessas questões de especificidade, que a gente entrasse na questão de personalização da educação. A gente usa as mídias para personalizar, cada um, como você até mesmo disse, nem todo mundo tem a mesma competência, nem desenvolve no mesmo ritmo. Então, como que a gente trabalha pensando em personalização e desenvolvimento de competência? Como é que eu consigo equacionar isso?
personalização, a gente pode pensar sobre diferentes perspectivas, né? A gente pode pensar na questão da personalização quando você quer que o aluno adquira conhecimento sobre determinado assunto. E quando a gente pensa sobre isso, por exemplo, pegar um exemplo para ajudar, inglês. Inglês é uma disciplina que a gente encontra nas escolas alunos em diferentes graus de conhecimento da língua inglesa. Você tem aluno que morou fora, você tem aluno que vem estudando. Escreve bem, mas não fala, que outro não que não fala, outro que outro entende, tem não. aula complementar, o outro só tem aula na escola. Enfim, a gente tem situações bem diversas relacionadas ao ensino de inglês e você tem um grupo de 40 alunos na sala de aula. Como é que você prepara uma aula, uma mesma aula para um grupo de 30 alunos com graus distintos de aprendizagem da língua? Hoje a gente tem uma série aí a tecnologia, ela tem o potencial para isso. Você pode ou usar já de um sistema que já consegue desenhar trilhas específicas, onde ele vai fazendo testes e ele vai avançando de forma autônoma, ou você, professor, pode organizar um espaço virtual com uma série de recursos e direcionar os alunos para atividades diferentes. E ir acompanhando o desenvolvimento desses alunos a partir da interação, da participação nessas diferentes atividades. Então, a tecnologia ela tem um grande potencial para ajudar a fazer a gestão desse processo de forma mais personalizada. E você consegue mediar esse trabalho, organizar os alunos em grupos, e cada um está trabalhando num contexto específico, o que é bem interessante. Aproveitando que você colocou, como você acompanha esse aluno e como foi o papel do professor, o professor Evandro de Sá, ele está falando da crescente procura por cursos superiores na modalidade à distância. Ele está perguntando se esse recurso também é uma tendência, talvez em menor grau, mas de vir para a educação básica. Como que o ensino básico, como que o curso à distância, nessa modalidade à distância, vai permitir que desenvolva as competências, ou não? Sem mediação, ou sim, ou é uma coisa de híbrida, ou... Aí, acho que é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que tem que contribuir com a minha opinião pessoal. Eu acredito que no ensino fundamental não seria adequado a gente ter o ensino... Eu acho que nós temos a possibilidade de usar as tecnologias, ter uma sala de aula invertida, onde você pode compartilhar uma série de materiais com os alunos, uma maneira híbrida, isso sim. Agora, fazer com que o aluno fique em casa, né, aprenda a partir de casa, fique alguns dias em casa, eu acredito que ele não tem maturidade, organização. Tem uma série de questões, isso é uma opinião pessoal, que precisam ser amadurecidas para que o aluno tenha autonomia para estudar à distância. A partir do ensino médio, eu acredito que parte do ensino, ele já poderia ter uma carga de uma migração, vamos dizer assim, entre o fundamental e o ensino superior, para que ele já vivencie um pouco do que é o EAD, porque no ensino superior, cada vez mais, e hoje a gente já tem um maior número de alunos em EAD do que em cursos presenciais. Então, é uma tendência que cada vez mais no ensino superior as pessoas comecem a estudar no formato EAD. Para que elas estudem nesse formato, elas têm que adquirir uma série de competências e habilidades. Elas têm que aprender a estudar de forma sozinha, a se organizar para isso, a ter disciplina para poder se autogestionar. Enfim, é uma série de questões. Você tem que ter habilidade de lidar ali com as tecnologias, de participar de um fórum, de conseguir submeter um material, participar de uma videoconferência. E, de repente, você entra no ensino superior e se depara com esse universo totalmente diferente e que é riquíssimo. Eu acredito muito que hoje a educação à distância pode e tem qualidade. A gente tem hoje exemplos aqui no Brasil, em instituições que já estão oferecendo cursos com qualidades. Fora do Brasil, nem se fala, no MIT, em Harvard. Hoje você faz um curso em qualquer uma dessas universidades de qualidade e à distância. Então, assim, é possível a oferta de cursos de qualidade à distância. Você tem tecnologia para isso, mas você, aluno, tem que ser capaz de cursar. Eu mesma fiz um curso agora,
à distância de pós-graduação numa universidade americana foi um desafio para mim me organizar e participar de todas aquelas estratégias. Então, o ensino médio poderia já ter uma parte desse momento da formação do aluno voltada para esse tipo de estratégia como uma preparação para o ensino superior. Agora, o fundamental eu já não acho adequado. Acho que realmente o aluno tem que estar ali, tem que realmente, a gente tem uma série de questões que a gente precisa trabalhar com ele e o presencial é muito importante para isso. Até porque ele tem que conviver com os pares, tem que se relacionar, tem que desenvolver as competências socioemocionais que acontecem nesse espaço. Eu sempre brinco que nada substitui amassar argila, nada. Você tem, né? É a convivência. Isso não dá para fazer online. Mas é claro que tem uma série de recursos bacanas e concordo com a professora. E fora que os pais precisam trabalhar, enfim, a gente precisa ter uma rotina ali bem estabelecida. Mesmo para adultos, você estava falando de cursos, os índices de término de cursos massivos, principalmente esse mesmo do MIT, que tem vários cursos, é baixíssimo o índice de conclusão, porque as pessoas têm interesse, é bacana o curso, se inscreve, é gratuito, mas o término, acompanhar todo o processo, precisa de muita disciplina, de muitas competências de organização, de lidar com, até de leitura online, que não é uma coisa ainda que todos tenham familiaridade. Então, realmente, concordo também com você. Produção de materiais online para entrega de atividades. Não é Agora, fácil. A legislação também está prevendo para o ensino médio que parte dos itinerários, uma porcentagem, possa ser EAD, né? Até para poder garantir essa diversidade, porque é difícil a escola conseguir se organizar para o ensino médio, para os itinerários, o que está proposto, de toda a diversidade que às vezes está dentro da escola. Então, a modalidade EAD, nesse caso, complementar, eu acho que vai resolver bastante essa questão mais organizacional e estrutural da escola. Eu vou trazer um exemplo que não é diretamente ligado ao contexto da educação formal. Hoje eu estou na direção do Instituto Crescer, que é uma ONG e que trabalha em projetos para jovens, que acaba atendendo esses jovens no contraturno, em atividades complementares na escola. E nós temos hoje vários módulos dessa formação organizados no formato em EAD. Por exemplo, projeto de vida, nós temos um curso um módulo de qualidade de vida, onde a gente fala um pouquinho também de toda a parte de saúde, qualidade de vida. Enfim, a gente tem alguns módulos que a gente desenhou e a gente oferece esses módulos online. Os alunos fazem esses módulos online e nós temos alguns momentos presenciais onde nós, então, fazemos toda uma amarração daquilo que foi trabalhado no online. Então, a gente tem, de um conteúdo, vamos dizer, 75% desse conteúdo está online, a gente tem 25% presencial, onde é o momento que a gente sintetiza, amarra toda essa conversa com eles e tem funcionado muito bem. Eles vão muito bem no online, com uma série de estratégias gamificadas, eles participam, eles gostam, eles aprendem e a gente vem para um presencial, para um debate, para uma discussão, para um fechamento de um processo. Então dá para fazer, fica interessante. E acho que vale a pena e é importante até para eles se prepararem para essa outra etapa de ensino. Eu vou trazer agora acho que um pouco de máximas, e acredito até que vocês já se depararam com isso. De falar que a maior parte das empresas contrata pelas habilidades técnicas e demide pelas habilidades interpessoais, pelas competências, que hoje o que antes era um valor de estabilidade na empresa, ou currículo, onde ele se formou, isso não tem mais tanto peso. O que vale é o que ele é e como ele se relaciona, se ele sabe trabalhar colaborativamente, se ele sabe se organizar, se ele é empreendedor, empreendedor não no caso de empresário, mas de uma atitude empreendedora, se ele é proativo e essas outras competências. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho e falasse aqui, como que a gente prepara hoje um jovem para algo que a gente não sabe o que vai ser, né? Não sabe se são outras profissões, o que ele vai fazer, como esse mundo em constante transformação, como que vai acontecer, como que a gente prepara e qual o papel das competências nesse caso? Perfeito, acho que pergunta extremamente importante. Realmente a gente não tem noção de como vai ser o mundo daqui a alguns anos.
Por mais que eu trabalhe com tecnologia, eu acompanho toda a evolução da tecnologia, eu gosto dessa discussão, eu não consigo dimensionar o que vem pela frente. Tem muita coisa ainda para ser desenvolvida e, por conta disso, a gente vai ter realmente um processo de mudança significativo na nossa sociedade, nas oportunidades de trabalho. Então, como é que a gente prepara esse jovem hoje? O maior investimento que a gente pode fazer na formação de uma pessoa hoje é prepará-la para estudar a vida inteira. Então, assim, isso é... Ser aprendente, ser aprendiz. Ser aprendente, a vida, você vai ter que se reinventar, aprender o tempo inteiro, estudar muito, buscar sempre novas informações. Então, quanto mais você tiver também a habilidade de saber fazer boas pesquisas, saber se relacionar com pessoas de diferentes áreas, não só da sua área, em diferentes línguas. Você ter um bom conhecimento da sua língua materna, você saber escrever bem, se comunicar pela oralidade, pela escrita, você ter um bom raciocínio lógico, um pensamento crítico e criativo, muita criatividade, pensar fora da caixa, de uma forma como nunca ninguém pensou antes. Veja quantas coisas a gente vê hoje no nosso dia a dia de aplicativos, que fala, nossa, nunca imaginei. É um aplicativo para alguém fazer, para você contratar uma manicure para ir na sua casa fazer unha. Você já pensou um dia que teria um aplicativo e por meio do aplicativo você contrata uma manicure que ela vai na sua casa na hora que você pode? Então, assim, é criatividade, você conseguir pensar em coisas que não existem para resolver problemas do mundo real, que vão ajudar as pessoas a viver melhor, a resolver problemas. É isso que a gente precisa. Então, a gente precisa estimular a criatividade, a gente precisa resiliência, as pessoas têm que ser cada vez mais resilientes, elas vão passar por muitos desafios na vida e se a gente quer que elas tenham tudo isso, a gente precisa trabalhar com elas desde pequenininhas. Ninguém aprende a ser resiliente se não passa a vida inteira por desafios. Põe numa aula. Não. Né? Você só vai aprender a resiliência a partir de várias oportunidades que você tem de superar desafio. Ninguém vai aprender a ser criativo se não exercita a criatividade. Em todos os segmentos, em todos os componentes, em todos os momentos, todas as possibilidades dos espaços. Não tem jeito. Ninguém vai aprender a ler, escrever bem, se comunicar bem, na língua materna ou em outra língua, se não é exposto a diferentes oportunidades de fazer isso. Eu fui aprender a escrever, e hoje eu tenho um blog na Exame, de uns anos, de 10 anos, 15 anos para cá. Antes eu escrevia mal, mas de tanto ter que escrever, fui fazer meu mestrado, e não sei. Aí você vai escrever. Hoje eu tenho maior facilidade para escrever. Mas é um processo que só com muita produção de texto é que eu desenvolvi essa habilidade. Então, é algo que você tem que fazer desde pequenininho. Você sabe que eu brincava sempre, trabalhei muitos anos em escola, antes de estar aqui na editora, e eu sempre brincava assim, como que você prepara para o mercado de trabalho? Eu falei, prepara ele para ser desempregado. Porque ser desempregado, você precisa de resiliência, organização, criatividade para tentar se virar, para achar. Você precisa de tantas competências para ser desempregado, né? Você está bem no desemprego, que era preparar para isso, para poder se lidar com as situações. Aí, até pegando um pouquinho o gancho que você estava falando, obviamente a gente está falando agora também de um envolvimento de toda a comunidade e também das famílias. Porque, obviamente, os pais não foram educados dentro dessa perspectiva, né? Essa questão de competências, principalmente dentro de uma visão de uma formação integral, é muito recente. Não é que era alheio à escola, não é que a escola não se preocupava com criatividade, não se preocupava. Mas agora a gente está falando de uma maneira sistematizada, intencional, avaliada para entender como está desenvolvendo, estruturada na organização da escola, que os pais não estavam preparados, né? Há uma preocupação muito se já está fazendo letra cursiva, se sabe fazer, o quanto ele aprendeu, se os conteúdos... Era mais pela informação do que esse desenvolvimento de competências. Como que a gente envolve as famílias? Qual que é o papel das famílias no desenvolvimento das competências e como a escola traz essa família para fazer trabalhar junto, alinhado? A família é extremamente importante em todo esse processo. Aliás, eu acho que é um dos grandes entraves para a gente promover um processo de mudança na escola, é a família.
Se a família não tem muito claro o trabalho que a gente vai desenvolver, porque nós estamos desenvolvendo um outro trabalho, quando a gente tira esse foco do currículo, do conteúdo e começa a colocar o foco mais nos desenvolvimento de competências e habilidades, você muda as estratégias de ensino. Então, não são aquelas estratégias que as famílias conhecem e que acreditam que são as melhores estratégias, não é verdade? Então, assim, tinha-se por princípio que a melhor estratégia era quando você preenchia todo o livro, conseguia fazer o livro inteiro, aplicava um monte de prova nos alunos e fazia ele decorar. Isso é que é ser uma boa escola. Quando você vai mudando essa prática para incorporar o trabalho que envolva, que coloque o foco no desenvolvimento de competências, você muda as estratégias e muitas vezes não fica claro para os pais. E eles não conseguem entender o que é que você está fazendo, qual é a trajetória de desenvolvimento que você está organizando para o filho dele. E aí começa o problema de conflito dos pais com a escola. Então, e eu tenho assim, como eu trabalho com a questão da tecnologia, das metodologias e muito ajudando as escolas a promover esse processo de inovação, sempre escuto esse desconforto da escola. E o que eu tenho aconselhado muito é realmente criar estratégias de diálogo com essas famílias para que elas entendam essa nova perspectiva, que elas comecem entendendo o porquê desse trabalho. Por que nós estamos desenvolvendo um trabalho nesse formato? E subsidiá-las com materiais para que elas possam entender todo esse contexto. Por que a gente está fazendo um trabalho diferente? Qual é o sentido disso na formação desse aluno para o futuro dele? Como é que essa garotada pensa e aprende hoje? Eles precisam entender o porquê para que eles possam apoiar. E qual o valor disso, né? E qual o valor disso? E aí, hoje a gente tem várias, acho que uma das ferramentas é trazer os pais para a escola, para alguns momentos onde eles possam entender isso, seja até trazendo um especialista para poder fazer alguma conversa, uma reflexão. Mas você hoje, e a gente sabe do tempo limitado que os pais têm para poder estar presencialmente, mas a gente tem uma série de ferramentas digitais e analógicas que permitem uma comunicação assíncrona com essas famílias e que você pode municiá-los com informações para que eles comecem a entender esse contexto. Vídeos, artigos, fóruns de discussão com especialistas. A gente pode criar muita, mas é muito importante o diálogo com esse público, ou eles tiram os filhos da escola acreditando que a escola não está fazendo um bom trabalho. Então, eles têm que ser catequizados, eu digo. É algo que tem que ser muito bem trabalhado. O que benefícios tem ao longo da vida do seu filho. Sim. Nenhum pai quer o mal do seu filho, é que ele não sabe o que realmente ele espera. É uma ignorância no bom sentido, né? Ele não tem essa informação e ele tende a achar que o modelo tradicional é o mais adequado. Já que a gente está falando desses atores da comunidade, o professor Everton Luiz está perguntando o papel do gestor na atuação efetiva das competências contemporâneas mediante os desafios atuais da educação, né? Então, falando das famílias, falando do professor e aí o gestor. Ele tem que acreditar também. Eu digo, olha, eu vou dizer que eu viajo esse Brasil todo, trabalho com várias secretarias de educação, trabalho com a rede particular também, mas muito mais com a rede pública e com escolas de tudo quanto é tipo. Aonde tem um bom líder, a coisa flui. Aonde não tem, empaca. Isso é ponto pacífico. Quando a pessoa, ela entende a relevância e ela apoia, ela não tem que colocar a mão na massa, ela não tem que fazer um papel que não cabe a ela. Mas ela tem que, dentro do seu papel, ela tem que entender a relevância e abrir espaços, criar condições, fornecer recursos para que esse trabalho aconteça dentro da escola. É papel dela estimular que os professores invistam um tempo para estudar sobre esse assunto, abrir alguns espaços para esse diálogo e para que eles repensem o seu planejamento, subsidiar com recursos para que eles possam
utilizar, cobrar daqueles professores que não estão se engajando, a partir do momento que você tem toda uma infraestrutura organizada para isso. Criar estratégias para medir esses avanços e para criar espaços de compartilhamento daquelas melhores práticas. Isso cabe ao gestor da instituição. Ao coordenador pedagógico, acho que ainda cabe um outro papel, que é acompanhar todo esse processo mais de perto, organizar essas formações, subsidiar os professores com materiais de apoio, criar essas discussões no presencial ou online, acompanhar uma prática em sala de aula e ver como é que uma estratégia diferente que o professor pensou, como é que isso realmente aconteceu e o quanto foi adequado, olhando para os diferentes aspectos e apoiar esse professor para que ele possa, então, repensar essa aula. Enfim, cada um, dentro do seu papel, da sua função, papel e responsabilidade, tem que estar presente nesse... É um ecossistema que tem que funcionar. Então, se a gente pensar isso numa estrutura de uma escola, todos os atores têm que estar envolvidos nesse processo. Não tem nenhum que a gente pode deixar de lado. Desde as famílias, os líderes, né, tanto o gestor quanto o coordenador, os professores e os próprios alunos. Eles têm que saber o que está acontecendo. Eles têm que entender o que é que aquele... Então, todo o trabalho tem que ser muito compartilhado com eles. Os objetivos de aprendizagem, como eles serão avaliados, qual a trajetória que eles vão ter que desenvolver, o tempo que eles terão para fazer tudo isso, para que eles entendam e não achem que aquela aula diferente é uma aula de brincadeira, que muitas vezes eles pensam, o próprio aluno não valoriza, transmite isso para os pais e os pais batem na porta da escola falando que aquilo é uma porcaria. Okay. Enfim, esse é o ciclo que geralmente bate na porta do diretor, que vai reclamar que o trabalho não está sendo feito. Não está sendo feito. Vou entrar agora num aspecto, a gente não tem muito tempo, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre avaliação, né? Porque é uma nova forma de avaliar. Quando a gente fala de competências, não é o mesmo formato de avaliação. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Olha, eu tenho pensado muito, estudado muito sobre a questão da avaliação, como é que a gente consegue... É muito difícil avaliar de uma forma que realmente a gente consiga ser justo com o processo de aprendizagem de um aluno. Então, eu tenho estimulado que a gente utilize diversos instrumentos de avaliação. Eu acho que a gente pode ter uma avaliação que foque mais no aspecto cognitivo e que a gente olhe para o aspecto curricular. E acho que vale a pena a gente ter uma avaliação preliminar antes do início do trabalho para conhecer os preconceitos, aquilo que os alunos já sabem. Então, criar um momento por meio do analógico, do impresso ou do digital, onde o aluno tenha a possibilidade de registrar o entendimento que ele já tem sobre aquele tema e que isso possa, a posteriori, ser comparado com outro instrumento de avaliação para ver o avanço daquele aluno. Eu acredito que a gente pode ter algumas rubricas que podem ser compartilhadas com os alunos antes do início do trabalho, onde nessa rubrica você pode elencar alguns indicadores que você vai observar ao longo daquele trabalho e com parâmetros muito claros do que será considerado a partir de cada um desses aspectos. Então, o aluno só o fato dele ter essa rubrica em mãos e tendo claro para ele qual é o indicador e qual é o parâmetro, ele já vai se organizar e construir um trabalho que seja mais adequado para atender aqueles aspectos que seriam os objetivos fins daquele processo de aprendizagem. E eu acredito também que a gente pode ter uma avaliação que venha do próprio aluno ou do grupo de alunos, se eles trabalharam em grupo. Então, uma autoavaliação, onde eles vão se observar relacionado a vários aspectos mais relacionados à organização ou comportamental. Eu sugiro também que a própria rubrica, que os alunos tenham, o professor faça uma avaliação dos alunos por meio dessa rubrica, mas os alunos também façam a sua autoavaliação por meio dessa rubrica. E que depois, com o mesmo referencial, e que depois sejam criado um momento do professor com esses alunos,
que eles tenham oportunidade de compartilhar esse entendimento e negociar uma avaliação Até porque final. se não bate professor-aluno, eu sempre brinco assim, ou o aluno convence o professor de que ele está errado, ou ele aceita que realmente ele não estava se olhando, conseguindo se avaliar adequadamente. Tem que chegar no consenso, não é? E aí o professor, como uma pessoa mais sênior, vamos dizer assim, nesse processo, o ideal é que ele faça uso de habilidades de comunicação para ele trazer esse assunto em pauta e por meio de perguntas de sondagem, perguntas esclarecedoras e uso de paráfrases, ele pode, igual numa terapia, ele pode levar os alunos a refletirem sobre o seu próprio processo e talvez amadurecer e ele convencer os alunos que talvez aquele seja a melhor avaliação para aquele indicador. Ou seja, você tem que usar de diferentes estratégias para poder avaliar bem por competências. A professora Eriquinha Greco, ela está perguntando sobre sala de aula invertida e algumas sugestões. Até por conta do nosso tempo, professora, eu vou sugerir e pedir que você acesse a live anterior, que foi exatamente esse assunto, sala de aula invertida, e que tem tudo que você está perguntando aqui. Acho que é bacana para poder, se a gente entrar especificamente nesse tópico agora, a gente vai fugir um pouco do tema, então eu pediria que você acessasse esse conteúdo. A gente está quase finalizando, eu queria que você falasse sobre duas coisas muito importantes. Primeiro, se você tem alguma experiência de prática bem sucedida com relação a isso, trazer algum exemplo do que você conhece, pode até citar as situações concretas, não tem nenhum problema, e as suas considerações finais sobre, se você fosse dar uma dica para alguém, uma dica de ouro, o que você falaria para quem está nos assistindo? Bom, uma prática, eu acho que tem muitas práticas, né, assim, bem-sucedidas hoje, há muita gente fazendo bom trabalho. Nós tivemos até uma professora de uma escola pública que foi a segunda melhor professora, né, do mundo com trabalho na área de tecnologia envolvendo robótica. Enfim, que acho que é uma prática muito simples. Se a gente olhar para o trabalho que ela fez... Está falando da Débora? Da Débora. Aproveito e já convido vocês que a nossa próxima live é com a Débora. Então eu não vou contar, eu vou deixar para a Débora. Deixa a Débora que ela vai contar a experiência dela, porque é simples, é criativa e acho que envolve, assim, todas as competências estiveram presentes naquele trabalho que ela desenvolveu com aqueles alunos, superação, criatividade, olhar para a comunidade... Enfim, tem uma série de questões. Como o nosso tempo é curto, eu acho que eu vou focar em um trabalho que eu venho fazendo há bastante tempo lá no Instituto Crescer e que também é aberto, que qualquer um pode conhecer, que é o Aprender em Rede. É só acessar aprenderemrede.org.br, é gratuito, que é a prática de promover projetos colaborativos online para grupos diferentes de alunos. É um projeto simples, mas muito interessante, que foi até reconhecido pelo Papa Francisco, e eu tive a oportunidade de conhecer o Papa por conta desse trabalho. Nada mais é do que a gente organiza periodicamente, algumas vezes por ano, a oportunidade de alunos participarem de um projeto colaborativo online, escolas participarem com seus alunos de um projeto para explorar um tema específico. Então, e a ideia é que esses projetos sempre tragam a oportunidade dos alunos conhecerem outras culturas, outras pessoas, outras realidades, e depois que o professor consiga fazer gancho, os materiais compartilhados por outros alunos com o currículo que ele está trabalhando. Então, a gente tem vários temas que a gente vem trabalhando, por exemplo, pequenos chefes, grandes personalidades, problemas climáticos, a questão da mobilidade urbana, animais em extinção. E aí a gente tem durante 2 meses, 8 semanas, a gente trabalha com os professores para que os alunos façam pesquisa, produzam materiais sobre esses temas e compartilhem. E a gente faz algumas videoconferências entre as escolas e depois eles produzem um material para compartilhar com a comunidade escolar. Então, pegando um gancho, por exemplo, com o tema do Pequenos Chefes, eles compartilham receitas regionais e depois eles são estimulados, a escola cria um momento para a escolha uma das receitas para os alunos fazerem. É um trabalho que é feito com 3º e 4º ano, que é um trabalho que geralmente os professores já fazem, trabalhar com receitas e já trabalhar fração em vários aspectos, mas eles aprendem a partir dali, eles vão conhecer
outros ingredientes, outro tipo de agricultura, eles vão conhecer outro tipo de solo, outro tipo de clima. O professor busca no Google Maps aonde está essa cidade, visita lá o Google Earth para ver como é que é esse local. E os alunos sentem-se super estimulados a produzir. E eles fazem as receitas do jeito que eles querem. Eles fazem como se fosse um programa da Ana Maria Braga e filmam, o outro fazem como se fosse um Masterchef. Outro grupo faz livro de receita. Se a escola não tem tecnologia, ela faz o livro de receita. As crianças fazem as receitas em papel e a professora fotografa e compartilha. Então, assim, e por meio disso, os alunos têm oportunidade, a gente valoriza a cultura digital, os alunos aprendem a se comunicar por meio de uma ferramenta de videoconferência como o Skype, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente usa no nosso dia a dia no mercado de trabalho. Eles têm acesso a uma outra cultura, eles conseguem ler mapas, eles vão aprender outros aspectos da geografia, de história, enfim, da matemática. São muitas as questões. Eles se sentem mais estimulados a produzir textos, porque eles vão compartilhar esses textos. Enfim, é uma série de questões que acabam atreladas e que de uma forma muito simplória, divertida, se converte em um bom momento de aprendizagem. Então é só, quem quiser conhecer mais sobre esse programa do Instituto, esse ano não tem mais edição, não temos mais projetos pensados para esse ano, mas o ano que vem teremos com certeza, www.aprenderenrede.org.br. Nosso tempo acabou. Luciana, agradeço imensamente a sua presença, por estar compartilhando com a gente sua experiência, seu conhecimento. Digo para todos que essa live e as anteriores estão gravadas e você pode acessar pelo Facebook da Moderna ou pelo canal da Moderna no YouTube. E aproveito e convido vocês para a próxima live do ciclo de Educação Inovadora, que acontece no dia 19 de novembro, nesse mesmo horário, das 17 às 18 horas, em que a gente vai falar sobre cultura maker com a professora Débora Garófalo, que é a professora que foi indicada para o Prêmio Teachers Prize. Tenho certeza que vai ser muito bom. Não tenho dúvida. Muito obrigada a todos. Obrigada.